Existem lugares onde as pessoas não têm medo de morrer, elas têm medo de viver. Porque viver significa sair de casa sem saber se vai voltar. Significa ver seu filho atravessar a rua e imaginar se ele chegará vivo na escola. Significa abrir um pequeno comércio e entregar parte do que você ganhou para criminosos todos os dias, por anos. E essa não é uma história de ficção. Essa era a vida em El Salvador, um pequeno país da América Central. Um país tão dominado pelas gangues que muitos deixaram de acreditar no futuro. As ruas tinham donos, os bairros tinham donos, o medo tinha dono. E esse dono não era o Estado, era o crime. Durante décadas, governos prometeram mudanças, prometeram justiça, mas nada mudava. Os políticos iam embora, os enterros continuavam. As mães continuavam chorando, os filhos continuavam morrendo, até que um dia surgiu um homem que parecia improvável demais para ser levado a sério. Jovem, sem o jeito tradicional dos políticos, sem os discursos decorados, sem a aparência daqueles que sempre estiveram no poder. Seu nome era Nayib Bukele. E quando ele disse que enfrentaria as gangues, muitos sorriram, outros zombaram. Alguns disseram, ele não faz ideia do que está enfrentando. Talvez estivessem certos, porque o que Bukele enfrentava não era apenas o crime, era o medo. E existe algo que o medo faz com uma nação. Ele convence as pessoas de que nada pode mudar, que a violência é normal, que o sofrimento é inevitável, que o futuro já está condenado. Mas Bukele decidiu desafiar essa crença e, quando chegou ao poder, encontrou um país ferido, um país cansado, um país que já não acreditava em promessas. E então veio o momento que mudaria tudo. Em um único fim de semana, dezenas de pessoas foram assassinadas. Pais, filhos, trabalhadores. 87, o país inteiro parou. E naquele instante, Bukele tomou a decisão que dividiria o mundo. Ele foi chamado de autoritário, foi acusado por organizações internacionais, foi atacado por jornais, foi criticado por líderes estrangeiros. Mas, enquanto o mundo discutia teorias, as mães de El Salvador faziam uma pergunta muito mais simples. Meu filho poderá brincar na rua amanhã? E aos poucos, algo começou a acontecer. As praças voltaram a ter crianças, os comerciantes voltaram a abrir suas portas, as famílias voltaram a caminhar pelas ruas pela primeira vez em décadas. Milhares de pessoas experimentaram uma sensação que parecia esquecida, a sensação de viver sem medo. Hoje o nome de Bukele divide opiniões, mas talvez não seja essa a pergunta mais importante. Talvez a pergunta mais importante seja outra. O que vale mais para uma mãe? Um debate político ou a certeza de que o seu filho voltará vivo para casa? Porque no final, essa nunca foi apenas a história de um presidente. Foi a história de um povo que decidiu acreditar novamente. E às vezes, a maior transformação de uma nação começa quando todos ousam dizer: não precisa ser assim para sempre.